Graça e paz, irmãos. O texto desta noite está no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 a seguir. Ainda que assentados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Amém? Pai querido, te louvamos e bendizemos por tua palavra. Rendemos-te graças, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, de podermos juntos meditarmos na tua palavra, de podermos juntos, ó Deus, extrairmos da tua palavra verdades que, se colocadas em prática, Senhor, pode dar um novo rumo à nossa vida, à nossa existência. Ajuda-nos em todo o tempo a, com esmero, colocar diante dos nossos ouvintes a tua palavra pura, como ela pura o é. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos? Se você observar no capítulo anterior, você vai perceber que a partir do capítulo 7, nos capítulos anteriores, ou melhor dizendo, a partir do capítulo 7 começa a se descrever que está se aproximando uma festa em Israel. Deus é um Deus de festas, Deus é um Deus que gosta de festas, e Deus estabeleceu algumas festas que se traduziam na espiritualidade do povo israelense ou do povo judeu naqueles dias. Elas foram arquitetadas pelo próprio Deus. Deus é um Deus que gosta de festas, e entre as inúmeras festas que Deus estabeleceu está aí a chamada Festa das Cabanas. Festa das Cabanas era uma festa de muito interesse, muito interesse. Por quê? Porque a Festa das Cabanas tinha vários rituais litúrgicos, haviam várias procissões, pessoas do país inteiro afluíam para a cidade de Jerusalém, todos eles queriam ir ao templo. Lembre-se, naqueles dias era uma sociedade agropastoril, não havia indústrias, não havia absolutamente nada do que move a nossa economia nos dias de hoje. O que havia, o que movimentava a economia daqueles dias, apesar de algumas semelhanças com os nossos, eram de modo muito mais precário, se dependia muito mais da natureza do que nós dependemos nos dias de hoje. No último dia da Festa das Cabanas, era um dia muito especial. Por que era um dia muito especial? Não apenas porque estava encerrando a festa, mas é porque as grandes manifestações litúrgicas se davam exatamente no último dia. Era o fechamento desta grande festa. E não foram poucas as vezes que durante esta semana Jesus se levantou lá no grande templo e começou a dizer às pessoas que as pessoas deveriam converter-se à sua verdade, converter-se à sua pessoa. E Jesus encontrou várias barreiras, Jesus discutiu com os líderes religiosos, e é então que você, conhecendo um pouco mais o texto, vai perceber que no capítulo 8, no versículo 32, vem a famosa frase de Jesus. Respondeu-lhe Jesus dizendo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo que o sistema religioso vigente, o sistema religioso que havia sido imposto à vida das pessoas, não produzia liberdade alguma, muito pelo contrário, as aprisionava, as manietava. E é então, no decorrer deste texto, no versículo 44, que Jesus faz uma denúncia assintosa com relação aos seus ouvintes. Jesus faz um contraposto. Eles estão durante todo o tempo fazendo asseverações acerca da sua filiação, ou seja, acerca da sua árvore genealógica. Eles constantemente estão fazendo Jesus se lembrar de que eles são filhos de Abraão, e que como filhos de Abraão eles têm direitos, como filhos de Abraão eles têm prerrogativas, como filhos de Abraão eles têm
coisas que outras pessoas, privilégios que outras pessoas não têm. E Jesus, no versículo 44, contrapondo esta asseveração, ele diz assim: na verdade, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês procederiam como Abraão procedeu. Na verdade, vocês são filhos do diabo. E diz mais Jesus: e vocês querem fazer o desejo dele. E aí Jesus começa a dizer: o diabo é mentiroso desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. O que é que Jesus está dizendo? Que todo aquele arcabouço religioso, na verdade, estava sustentado não em verdades, mas em mentiras. Por quê? Porque eles diziam que estavam caminhando na direção de Deus, quando na verdade estavam caminhando na direção oposta a Deus. E não apenas os líderes caminhavam, mas também influenciavam as massas, influenciavam as pessoas a também caminharem para um lugar distante dos olhos e do coração de Deus. O último dia era de grande importância. O sacerdote, numa das suas peregrinações, o sacerdote ia ao templo, pegava um grande vaso de prata e descia as escadarias até um tanque chamado tanque de Siloé. Lá ele enchia este vaso enorme de prata, de água, e aí então com esse vaso de água ele saía aspergindo, e ao aspergir ele estava como que profetizando que um novo ano se daria. Você deve se lembrar, na terra de Israel sempre houve uma grande escassez de água. Sempre houve a falta d'água. Nós não podemos olhar para o estado de Israel como olhamos, por exemplo, para o estado do Mato Grosso. Nós não andamos aqui 100, 200 quilômetros sem que cruzemos 2, 3, 4 rios ou riachos. Não, lá havia apenas um rio que cortava a terra toda. Então, quando se encontravam nascentes, era de se esperar que povos brigassem por ela, que famílias brigassem por ela, e havia uma nascente de água chamada Gion. Esta nascente, no tempo do rei Ezequias, estava fora da cidade. Porque essa nascente estava fora da cidade e os inimigos estavam se aproximando da cidade, ele não queria deixar que a água não apenas fosse tomada pelos seus inimigos, mas também que aqueles que estivessem dentro da cidade fossem privados da água. Então vocês conhecem um pouco a história. Falamos aqui um outro dia que ele colocou escavadores de um lado e de outro e foram escavando a rocha, até que se encontraram. E é por isto que este tanque chama-se Siloé, o enviado. É como se as águas de Gion tivessem sido enviadas para aquele lugar. E aí se formou uma grande piscina onde se colhia esta água e alimentava-se com esta água a cidade toda. Então, o tanque de Siloé é um tanque não apenas conhecido por todos, mas querido por todos. É um tanque extremamente significativo para a vida daquela cidade. A festa das cabanas, ela culminava com aquilo que nós chamamos de final de ano, final das colheitas. Então, quando se pegava a água do tanque de Siloé e aspergia, e ao voltar para o templo, eles subiam os degraus. E eles geralmente cantavam o salmo de número 118. E ao cantar o salmo de número 118 e aspergir a água, eles estavam pedindo a Deus que não lhes faltasse água para a próxima seara, não lhes faltasse água para a próxima plantação, não lhes faltasse água para a próxima cega. É nesta festa, é no último dia desta festa, que Jesus está saindo pela chamada porta da água. A cidade de Jerusalém estava circundada e cercada por muros. Haviam algumas portas, cada porta tinha um nome. Havia, por exemplo, a porta das ovelhas. Porta das ovelhas é porque por aquela porta passavam as ovelhas que haveriam de ser sacrificadas no templo. Havia a porta da água, era esta porta pela qual o sumo sacerdote descia para descer até o tanque de Siloé. Jesus passa pela porta das águas e você não pode se esquecer, se é um dia de festas, tem muita gente. E se tem muita gente, aí está uma excelente oportunidade para que os miseráveis consigam alguma coisa para a sua sobrevivência. Diz-nos o texto: caminhando Jesus, diz o versículo 1, viu um homem cego de nascença. Lá estava aquele homem que a lei da sua cegueira enfrentava também preconceito, discriminação.
Pastor, já não bastava ser cego? Além da sua cegueira, ainda precisava enfrentar outros obstáculos. Enfrentam na nossa sociedade, que é muito mais politizada, que nós nos julgamos muito mais civilizados. Imagine naqueles dias. Contudo, a razão pela qual eles enfrentavam estas discriminações, estes preconceitos, eram diferentes dos quais os deficientes físicos enfrentam nos nossos dias. Hoje, por mais difíceis que sejam, os cegos têm a oportunidade de crescer, os cegos têm a oportunidade de se desenvolver. Por conta do sistema Braille, um cego em nossos dias pode ser cientista, pode ser professor, pode ser psicólogo, pode ser o que ele bem quiser. Os cegos já não estão mais privados de tão grandes oportunidades como estavam naqueles dias. Graças a esse sistema que nós chamamos de sistema Braille, hoje o cego pode se desenvolver como qualquer outra pessoa normal. Mas naqueles tempos não era assim. Naqueles tempos não havia sistema em Braille. E uma coisa chama a outra, uma dificuldade, obviamente, termina por chamar a outra. Naqueles dias o cego não poderia ir à escola, porque não tinha como aprender. Naqueles dias ele não podia trabalhar. Se nos dias atuais uma deficiência física pode deixar um ser humano indefeso, eu gostaria que você pensasse como o ser humano com defeitos físicos se poria em meio a uma sociedade como aquela. Não havia proteção alguma, nem por parte do poder público, nem por parte da sociedade em geral. Ninguém dava absolutamente nenhum crédito a quem tivesse qualquer defeito físico. Os cegos, os surdos, os paralíticos, todos esses que não tinham famílias abastadas, fatalmente seriam relegados à posição de mendigos. Por quê? Porque a sociedade olhava para eles como alguém, como um pária, como um marginalizado. Na verdade, quem os marginalizava era a sociedade. Para esses não havia expectativa, perspectiva nenhuma de dias melhores. Não seria muito incomum acabar um cego pedindo esmolas. Em Marcos, se não me falha a memória, no capítulo 10, versículo 46, nós encontramos a história de Bartimeu. Bartimeu, a semelhança desse, também está numa porta de uma outra cidade chamada Jericó, e está a semelhança dele fazendo também a mesma coisa. O que? Mendigando. E por que ele mendiga? Por todas as razões pelas quais este também mendigava. E não apenas esses, quantos e quantos outros estavam na mesma situação. Você vai encontrar inúmeras vezes os evangelhos relatando Jesus curando a enfermidade dos olhos, Jesus curando aos cegos. Não seria incomum acabar a vida pedindo esmolas. Este era um fator econômico. Não seria incomum acabar ali, naquele canto, jogado, chutado, desprezado, marginalizado. Esse seria o fator social. Mas deixa eu lhes dizer por que é que a sociedade agia assim para com os seus deficientes. Na verdade, se acreditava naqueles dias que a desgraça era consequência de um pecado cometido, e que Deus, o Deus dos céus, o Eterno, castigava as pessoas que houvessem cometido pecado na exata proporção do seu pecado. Se o defeito físico fosse pequeno, é porque ele havia pouco pecado. Se o defeito físico fosse irreparável, é porque o seu pecado diante de Deus não tinha perdão, era também uma situação irreparável. Mas o que é interessante é que eles acreditavam que Deus era um Deus de amor, que Deus poderia provar a vida das pessoas com defeitos físicos por amor. Os defeitos chamados reversíveis, ou seja, pode ser que alguém adquirisse uma enfermidade. Se esta pessoa adquirisse esta enfermidade e a aceitasse com resignação, a aceitasse crendo que tudo vem das mãos de Deus e percebendo que isso seria uma prova dos altos céus, esta pessoa, quando passasse pela enfermidade, então se tornaria uma pessoa com uma profundidade ainda maior no quesito relação com Deus. Então, era possível que Deus provasse as pessoas através da enfermidade. Mas olha como eles ainda pensavam. Contudo, se fosse uma prova de amor de Deus, a enfermidade colocada por Deus não poderia impedi-lo de estudar a lei de Moisés. Ora, como ele poderia estudar a lei de Moisés se ele não enxergava? Então, para eles, a cegueira era sim fruto de um pecado cometido por ele, era sim a consequência de um grande mal realizado por ele.
E este mal era um mal irreversível. Ora, se esta pessoa está pagando pelo mal que fez, pensava a sociedade, por que vamos estender a mão para ela? Se esta pessoa está cega porque causou um grande mal aos olhos de Deus, e o próprio Deus a está punindo, quem sou eu, quem somos nós para interferirmos num processo entre Deus e o mendigo, entre Deus e o cego? Por isso os médicos não estendiam a mão, por isso a sociedade não estendia a mão, por isso ninguém fazia absolutamente nada. E por que ninguém faz absolutamente nada? Por conta dessas questões espirituais, ele se torna um pária social. Ali está o cego, está cego, só que esse cego tem uma peculiaridade. Diz o texto: Jesus, indo pelo caminho, encontrou um cego, mas faz um adendo: este cego era um cego de nascença, ele nascera cego. E aí os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: Jesus, este homem está cego. Percebam a pergunta baseada na lei de causa e efeito. O efeito da cegueira que nele está: este homem está cego, por qual razão? E aí eles dão duas alternativas para Jesus: ele está cego porque ele pecou, ou ele está cego porque os seus pais pecaram? O que é interessante nessa história é que a gente consegue perceber num pano de fundo o modo como a mentalidade deles funcionava, o modo como os mecanismos cerebrais, os mecanismos culturais deles se engendravam. Ora, aquele homem estava, de acordo com eles, com duas possibilidades de resolução, ou pelo menos de resposta ao seu problema: ou os seus pais haviam pecado, e isto já havia sido rechaçado pelas Escrituras, e isto já havia sido respondido pelo próprio Deus. Em Ezequiel, no capítulo 18, Deus começa o capítulo dizendo assim: há um provérbio que vocês dizem entre vocês, a boca pequena, vocês dizem assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Em outras palavras, os pais erraram e a consequência sobreveio aos filhos. O erro dos pais Deus cobrou nos filhos. E Deus, no capítulo 18 de Ezequiel, ele diz assim: eu nunca mais quero ouvir isto. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal. Quem fizer coisas erradas vai trazer sobre si mesmo as consequências das coisas erradas que fez. Isso, percebo que Deus está falando de modo pontual. Não está falando daqueles erros que nós cometemos na coletividade e que, por conta dos nossos erros coletivos, coletivamente também outras pessoas terminam por sofrer. Não é isso. Percebam que Deus está sendo pontual. Deus está combatendo um pensamento que dominava o coração daquelas pessoas, que havia a possibilidade de eu errar e Deus poupar-me e cobrar os meus erros na vida dos meus filhos. Este problema já havia sido respondido. Se os discípulos tivessem lido Ezequiel capítulo 18, não teriam feito essa pergunta a Jesus. Mas o interessante é a segunda parte da pergunta. Bom, se a cegueira dele não é resultado do pecado dos seus pais, poderia então ser resultado do seu próprio pecado? Como assim? Ele nasceu cego. Se ele nasceu cego e a cegueira seria fruto do seu pecado, quando foi que ele pecou? Muitos dos rabinos judeus acreditavam que a criança poderia pecar dentro do ventre de sua mãe. Quando a criança chutava o ventre da mãe, quando a criança mostrava-se inconstante, quando a criança movia-se com violência, acreditava-se que esta era uma das expressões do pecado intrauterino. Ainda que ele não tivesse consciência, ele já estava fazendo coisas que prenunciavam uma vida de pecado. Logicamente um argumento muito frágil, logicamente um argumento que poderíamos aqui com facilidade trazê-lo ao chão, mas naqueles dias a voz dos rabinos eram inquestionáveis. Por isso eles estão pecando, não foi ele, por isso eles estão perguntando, não foi ele que pecou e assim por conta disso nasceu cego? Mas Jesus não dá razão a nenhuma das duas saídas que os discípulos apontaram. Jesus disse: não é isto. A razão pela qual ele está cego é que, através da sua cegueira, já que cego estando, Deus dela vai se aproveitar,
para demonstrar o seu imenso poder. A manifestação da glória de Deus será vista por todos através da falta de visão de um homem. E aí então Jesus cospe ao chão, faz lodo, faz um barro, unta os seus olhos e manda ele lavar-se no tanque de Siloé. Ele vai, se lava e passa a ver e glorifica a Deus e segue a Jesus. E não segue a Jesus porque ainda não o conhece, mas a história se dá de uma outra forma, de uma outra maneira, sobre coisas que nós poderíamos discutir numa outra oportunidade. Dentro das cercanias desse texto, há inúmeras chances de nós extrairmos verdades que, se nós as assimilarmos e colocarmos em práticas, poderão mudar o rumo da nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus, observando o texto que temos em nossas mãos, ele particulariza a vida humana. Quando nós vamos falar de pecados, nós sempre falamos no atacado, nós sempre falamos com as massas. Quando nós vamos falar do grande amor de Deus, nós sempre falamos com a humanidade. Quando nós vamos falar sobre preceitos, princípios e valores, nós sempre falamos a todos. O que é lindo nesse texto é que Jesus particulariza a vida deste homem e, como consequência, particulariza a vida de todos nós. Eu posso ter grandes dores na alma, mas o que causou as minhas dores talvez sejam razões totalmente diferentes das que causaram na sua alma dores. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas como se todos nós fôssemos iguais, como se todos nós encaixássemos nas mesmas circunstâncias, como se todo o adultério fosse movido pelas mesmas circunstâncias, como se toda traição fosse ocasionada pelas mesmas problemáticas. E com Jesus não é assim. Não foi nem ele, nem foram seus pais. Este moço, especificamente este moço, assim está, para que através da vida dele a glória de Deus seja manifesta. Jesus não está entrando nas questões da universalidade do mal, da ligação entre o pecado e os infortúnios da vida humana. Jesus, ele é tão claro e tão simples ao afirmar que a vida de todos nós tem as suas particularidades. Tem coisas que acontecem na minha vida que aparentemente podem até parecer com o que acontece na sua vida, mas as razões que me levaram a estar onde estou e as razões que te levaram a estar onde você está são razões únicas. Ele diz que aquela específica cegueira era para especificamente manifestar a glória de Deus. Enquanto nós queremos universalizar, empacotar, sistematizar o que é mal, o que é bem, nós gostamos de teologizar. Nós gostamos de colocar numa lista: mal é isto, bem é aquilo, está em pecado quando estiver assim, isto é pecado, aquilo não é pecado, os resultados são esses, os não resultados são aqueles. Jesus, ele é contra essa mentalidade que coloca tudo num lugar só, que coloca todos os ovos numa só cesta, essa busca incessante pela racionalização. Isso a gente vê não apenas no pensamento judaico, mas a gente vê nas outras religiões, a gente vê nas filosofias, a gente vê em todos os lugares. Nós queremos saber de tudo o porquê. Se alguma coisa acontece na nossa vida e isso nos desagrada, isso mexe com a nossa zona de conforto, nós não esperamos nem um tempo sequer, nós nos quedamos diante de Deus e logo vamos perguntando: por que com a minha vida? Por que isso está acontecendo ao meu redor? Por que com o meu filho? Por que nasceu com um defeito congênito? Por que perdi tão cedo? Por quê? E muitas das vezes a gente perde a oportunidade de ver Deus agindo especificamente neste caso de maneira única. Não quer dizer que todo mundo que prematuramente perdeu alguém que ama, perdeu por conta de erros pessoais. Não quer dizer que todo mundo que tem um casamento esfacelado o tem porque faltou com dignidade, faltou com sinceridade. Não quer dizer que todo mundo responde da mesma maneira às intempéries da vida, por mais parecidas que elas sejam. Nós temos particularidades entre nós e Deus que ninguém saberá, que ninguém tocará. Jesus está caminhando e vê um cego. Ora, tanta gente ao seu redor, tanta gente nesta noite, nesse lugar. Talvez você esteja aqui mais escondidinho, talvez você esteja aqui mais perto de uma parede, mais numa penumbra,
numa situação mais escondida, como quem diz assim: aqui ninguém me vê, aqui ninguém me percebe. Jesus percebeu um cego, um imperceptível cego. E o que é lindo nessa história é que Jesus, olhando para o cego, não perguntou a ele as razões pelas quais ele estava ou deixava de estar, não inquiriu se ele queria ou se ele não queria. O que é interessante é que o cego não disse absolutamente nada. O que é interessante é que você entrou neste lugar e talvez até agora também não tinha dito absolutamente nada. O que é interessante é que o cego não pediu para ver. O que é interessante é que pela primeira vez existe alguém em meia caminhada de Jesus que não rogou a ele: ei mestre, eu quero ver. O que é interessante é que Jesus não olha para as massas, Jesus olha para a nossa individualidade. Jesus olha as nossas idiosincrasias pessoais. As minhas dificuldades são únicas e as suas também são únicas, e Deus trabalhará segundo as minhas necessidades únicas, e Deus trabalhará segundo as suas necessidades também únicas. Jesus particulariza a vida humana. Jesus olhou em meio à multidão, viu aquele pobre cego. Jesus reparou o cego à beira do caminho. Você pode estar também morrendo de fome. A semelhança daquele cego, quem é que se importa? Seu casamento pode estar indo de mal a pior. Quem se importa? Quem se interessa? Você pode estar perdendo a sua família. Você pode estar sem emprego. Ninguém se interessa por isso. Ninguém olha para ninguém. Neste mundo, as pessoas vivem sozinhas. Neste mundo, as pessoas sobrevivem sozinhas. Ou na melhor das hipóteses, a gente cuida dos nossos parentes. A gente cuida de pessoas que nos são caras. Cada um possui a sua história. E dentro da sua história não há limitação para Deus agir. Cada um possui os seus defeitos. E dentro da ambiência de defeitos que você e eu temos, Deus não tem limites para agir. Deus é Deus em toda e qualquer situação. Entrando ou saindo, Ele é Deus. Simplesmente porque na nossa individualidade, na nossa deficiência pessoal, Deus quer fazer disto um sinal para todos aqueles que estão ao nosso redor. Segunda coisa é que parece-nos um pouco asqueroso, nojento, o fato de Jesus ter cuspido ao chão. O seria se nós não soubéssemos o que o cuspe significa. Na nossa sociedade, cuspir ao chão é mostrar nojo, desprezo. Cuspir ao chão é mostrar o quão descontentes somos com aquela situação ou com aquela pessoa. Mas Jesus quer ressignificar este símbolo que nós temos de rejeição. No versículo 6 diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Jesus está untando os olhos do cego com barro feito com terra e saliva. Isto sim é um sinal. Jesus está reproduzindo aquela cena que havíamos lido lá em Gênesis, quando Deus criou o homem do barro e da terra. Jesus faz a argila com a sua saliva. Naqueles dias eles davam mais valor à saliva que nós damos nos dias de hoje. Acreditava-se piamente que a saliva tinha poderes curativos. Por exemplo, se um filho mais velho, ao nascesse saudável, se tirava a saliva de sua boca e passava-se sobre doentes. Não é que Jesus cria nas crendices daqueles dias. Jesus está se apropriando daquelas crendices, para que por meio delas pudesse se fazer credor, ou se pudesse fazer alguém crédulo em diante da pessoa a quem ele queria abençoar. O médico hoje, ele precisa se dar crédito, a pessoa precisa acreditar no médico. Naqueles dias não era diferente. Jesus faz e o faz com poder. Jesus faz e ele vai quebrando esse escrúpulo judaico que utilizava-se do cuspe como uma expressão de rejeição, de repúdio. Essas expressões que marginalizavam, que desafortunavam homens como aquele. E Jesus dá ao cuspe um novo sentido. Esta era a nova realidade trazida pelo Filho de Deus. A glória de Deus, que deveria ser manifesta na vida daquele cego, era muito mais do que pura e simplesmente dar a ele visão. Dar a ele visão era parte do projeto de Jesus. Recobrar-lhe a visão era parte do projeto de Jesus. O que Jesus mais queria
além de recobrar-lhe a visão, além de recobrar-lhe a vida social, era através daquele sinal mostrar a todos os que estavam ao seu redor que a luz de Deus estava brilhando em meio às trevas. Nos versículos seguintes você vai ver: o homem lava os olhos, passa a enxergar, e percebam, quando ele passa a enxergar, Jesus já não está mais entre eles. Ele não viu a Jesus, ele só apenas ouviu a Jesus. E aí os vizinhos começam a perguntar: não era você o cego? Não era você o homem que estava desprovido? Por que as pessoas estão perguntando? Por que há um burburinho? Porque todo mundo quer saber, esse camarada era cego mesmo, ou até agora estava apenas nos enganando? Será que esse camarada aí até hoje não recebeu das nossas mãos o seu sustento diário e agora resolveu dizer que na verdade sempre enxergou? As pessoas estão questionando, e ele diz: eu era cego. E aí então a sua vida, a sua história é levada diante da religião. Você não percebeu isso? Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com a vida de tantas pessoas aqui. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com a pessoa bendita de Jesus, geralmente precisa passar pelo crivo da religião para dar solidez à nossa experiência com Deus. E eu digo a você, não é necessário. Tem um monte de gente que tem experiências com Deus, experiências maravilhosas, verdadeiras, e ninguém, absolutamente ninguém sabe. Não tem a chacela pastoral, não tem a chacela papal, não tem a chacela episcopal, mas você sabe que você teve uma experiência real com Deus. A igreja não está aqui para chancelar qual é a experiência verdadeira ou falsa diante de Deus. Isso é de cunho pessoal. O Espírito de Deus em nós é o que testemunha e testifica se o que aconteceu na nossa vida é verdadeiro ou não. Se eu disser para você o que aconteceu na minha vida, você não tem a capacidade de dizer assim: não, não aconteceu. São experiências minhas, pessoais, baseadas e calcadas na palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Levaram-no aos sacerdotes, e os sacerdotes começaram a dizer assim: não, o milagre que aconteceu na sua vida não pode ser verdadeiro. Por que não? Porque o milagre que aconteceu na sua vida foi realizado por um homem pecador. Um simples cego agora começa a dar aula de teologia. Pecador? Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que vocês me ensinaram que Deus não ouve a pecadores. E se Deus não ouve a pecadores, como foi que Deus o ouviu? E eles disseram: você quer saber melhor do que a gente o que é ou que deixa de ser um pecador? Ele falou: não, eu não quero saber de nada. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Me explique teologicamente. Eu não sei explicar teologicamente. Me explique filosoficamente. Eu não sei explicar filosoficamente. Uma coisa eu sei. O que é que você sabe? Eu era cego e agora eu vejo perfeitamente. Nesta noite você vai sair daqui, e você vai sair daqui, espero eu, com esta afirmação viva dentro de sua alma: eu não sei nem como eu entrei aqui, uma coisa eu sei, é como eu estou saindo. Eu não sei nem porque cheguei aqui, mas agora eu sei porque eu estou indo para minha casa. Eu não sei, aliás, eu nem sabia que eu era cego. Hoje, não apenas sei que fui cego, mas também sei que a mão de Deus tocou na minha vida e me capacitou a enxergar. E só a mão de Deus pode tirar dos nossos olhos toda e qualquer escama. Não adianta a gente teologicamente querer convencer você. Não adianta eu aqui querer explicar para você o que é pecado, o que não é pecado, como é que faz, como é que deixa de fazer. Se o Espírito de Deus não lhe convencer, não há palavra alguma capaz de tirar você do lugar onde você se encontra. Na cabeça dos religiosos, para Deus agir, era necessário obedecer algumas regras. Eles haviam monopolizado a ação divina. Na cabeça deles, jamais Deus poderia ter feito algo na vida daquele homem. Primeiro, porque era Deus que o havia colocado naquela condição. Segundo, porque o dia em que ele estava sendo curado era um sábado. Eles eram tão escrupulosos com relação ao sábado, que eles não poderiam nem andar com uma sandália cravada de pregos. Andar com uma sandália cravada de pregos era esforçar-se a mais para levantar o peso colocado nas sandálias, e não se pode levantar pesos no sábado. Eles não podiam pisar a grama,
porque poderia haver uma semente escondida entre a folhagem, e se você pisasse na grama e a semente penetrasse ao chão, você estaria plantando, ainda que sem intenção. Você não poderia pisar a grama. Imagine pessoas que pensam assim virem Jesus pegando barro, passando nos olhos do cego e mandando lavar no tanque. Eles eram tão escrupulosos, mas tão escrupulosos, que mesmo que uma pessoa estivesse doente, não poderia lhe fazer o bem. O máximo que poderia, se a vida dele estivesse correndo risco, o máximo que poderia fazer era fazer com que o risco sanasse. Não poderia fazer a vida dele melhorar. Você entende isso? Se estivesse com dor de dente, não poderia bocejar, por exemplo, aquele 1 minuto. Não pode colocar. Você não pode melhorar a dor. Você pode apenas estancar no processo em que ela havia parado. Por isso, para eles, jamais Deus poderia ter feito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: existem pessoas que estão aqui nesta noite, que Deus está trabalhando nas suas vidas, que Deus está ministrando no seu caráter, que Deus está te transformando, e as pessoas ao seu redor olham para você com olhares incrédulos e dizem assim: não é possível que você esteja mudando. Não acreditam na capacidade que Deus tem de fazer a sua vida mudar de modo verdadeiro e radical. E dizem mais: se fosse mesmo a mudança de Deus, aí eles colocam um tempo. Se fosse, você já não faria mais isso. Se fosse, você já não estava mais agindo desta forma. Eles querem colocar em dúvida o processo de Deus na sua vida. Às vezes a laranjeira é pequenininha e nós esperamos que a laranjeira pequenininha já esteja ano após ano cheia de flores e frutos. O fato dela ainda não estar frutificando não quer dizer que ela não seja uma laranjeira. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Eu quero dizer uma coisa apenas para você aqui nesta noite. Eu não sei você, posso dizer por mim. Eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, é que eu não via, mas depois que encontrei com Ele, passei a enxergar.